quando a gente fala de governança focada na área de TI, eu digo que a gente está trabalhando no evangelização do mercado. Porque todo mundo está falando de governança, mas não está tão focado nisso. Sim. E as áreas de suporte hoje, seja ela interna, seja ela terceirizada, elas estão muito sobrecarregadas. Então, elas não vão conseguir olhar para isso. Então, é necessário separar a TI em alguns grupos. Eles têm uma área de suporte que lida com o meu problema do dia a dia, que faz a coisa acontecer, né? E eu tenho que ter uma estratégia. E aí, quando eu falo de estratégia, eu falo, puxa, mas você vai trazer um CTO custa caro, não é para todo mundo, né? E a gente também não tem CTO sobrando no mercado, ao contrário, né? Existe tem faltando, né? Está faltando. Então, você saber que tem uma consultoria que consegue me entregar uma solução parecida com o CTO para uma atuação pontual, porque uma média empresa não precisa de um CTO full-time, ele não vai ter trabalho o tempo inteiro, né? Mas aí a gente consegue entrar pontualmente, abrir a caixa preta dele, documentar o processo, fazer estratégia, e ele vai saber em qual ponto ele está. Bem-vindos a mais um ContubiCast, seu podcast sobre marketing, empreendedorismo e liderança. Hoje eu estou aqui com a Graziele Viana, da M2 Cloud. Seja bem-vinda. Vamos falar de tecnologia, IA, liderança, inovação. Mercado, é isso aí, segurança. Para você ficar com medo, Grazi, o que é o mais perigoso hoje em tecnologia de dados e governança de dados? Hoje, as IAs na mão dos colaboradores sem gerenciamento. E que dados esse colaborador pode estar usando para treinar a IA? Você já parou para pensar nisso? Aquele projeto sigiloso é o dado do seu cliente, muitas vezes, que ele está subindo para fazer uma análise sem que você saiba. A gente está falando sobre governança. Quando a gente fala de ESG, todo mundo fala do meio ambiente, fala muito do social, mas a governança deixa de lado porque não é uma coisa bonita de falar, né? Que é complicado, né? É complicado de falar de governança. Eu trouxe o ESG, mas a gente não vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre governança e a dificuldade que é das empresas entenderem a governança para gerir uma nova tecnologia e falar, cara, agora eu estou no momento de IA. Bora implementar? E aí você fala, tá, mas quais são os problemas que a gente tem? Tá, mas e aí, né? E aí? Quando a gente começou a falar de governança, isso foi há uns 3 anos atrás, eu coloquei até um tema que eu disse, a gente criou, na verdade, um framework, que é um modelo de governança, para médias e pequenas, que é o nosso público. E eu comecei a dizer que eu abri a caixa preta do TI. Isso incomodou muita gente. Eu falei assim, poxa, mas eu não estou dizendo que a caixa preta ela é preta porque a área de TI está escondendo coisas. Ela é preta porque ela é desconhecida da gestão. Então, até tem um memezinho que fala, a mulher que abriu a caixa preta da TI, tá lá tá nas redes sociais. Sou eu, prazer. Muito prazer, sou eu. E aí, o abrir a caixa preta da TI é trazer conhecimento para a gestão da estrutura de TI que a empresa tem. Então, assim, é documentar todos os recursos, todos os processos, as senhas de acesso principais. É você ter um levantamento, uma análise de risco apurada, para que você tenha um plano de ação, uma gestão de custo, né, que as empresas não têm. E aí você traçar um roteiro para essa TI estar alinhada aos objetivos de negócio. E aí a gente tem governança. E eu posso ter sucesso com o uso da TI adequada. Quando eu falo de IA, se eu não fizer esse trabalho antes, e eu tiver riscos ali, sempre tem, né, os riscos, se eu não identificar e não mitigar esses riscos, eu coloco uma IA e eu só amplio esse risco. Eu costumo dizer que é como se fosse um cano de descarga, assim, né? Se eu tenho dado vazando ali, se eu tenho um risco ele não pode, não necessariamente ele está sendo explorado, mas um risco é uma vulnerabilidade que pode ser explorada. Total. Se eu não tiver isso e eu não conseguir fechar essa porta, quando eu coloco IA e eu jogo a tecnologia na mão do meu profissional, que não está preparado para lidar, eu não sei o que ele vai usar ali para treinar esse IA. Então, o meu dado Você aumenta o tubo do onde é que vai sair? Onde é que esse cano de esgoto sai? Quem vai pegar lá na ponta? Né? Então, é necessário olhar para dentro antes. Então, como que você chegou nessa área? Vamos voltar agora. Né? Me fala um pouco do seu background, para você falar de governança, falar de TI. A M2 está no mercado há 25 anos. Nós fizemos 25 anos no ano passado. Novinha. É uma senhora. E eu não tenho formação básica de TI. Eu sou formada em comunicação,
mas o meu marido que fundou a empresa comigo, ele é de TI, né? E ele nós nascemos como uma empresa basicamente de suporte técnico, que fazia suporte para os micros, né? Na época, os microcomputadores das indústrias, Travou meu rede, Windows, isso. travou meu Não, conexão de Word. rede, então a gente Tá. fez muita rede cabeada, infraestrutura, backup, enfim. Uhum. E a gente foi se reinventando. Então, você fala, faz Imagino. rede hoje, a gente não faz mais, mas nós fomos nos especializando no decorrer do tempo, fomos, né, para a estrutura de nuvem, e quando a gente tem um ambiente físico de rede, né, aí eu tenho como se fosse uma cerca, eu tenho um ambiente de dados seguro, então eu consigo limitar, eu consigo gerenciar aquilo. Quando eu abro uma porta e eu vou para a nuvem, essa superfície, né, a gente chama de superfície de dados, ela se amplia. Então, eu preciso de mais recursos para que essa nuvem seja segura. Não basta ir para a nuvem, você precisa ter uma série de recursos e uma série de seguir uma série de protocolos para que você tenha segurança. Quando começou a se falar em privacidade, lá em 2016, mais ou menos, A tal da LGPD. já estava a europeia, né, a É. GDPR. A gente acendeu um alerta, a gente começou... Na verdade, quando a internet explodiu lá em 2000, a gente já começou a ficar olhando, porque aí vieram os vírus, né? E a gente vai aprendendo com isso, a gente vai se reinventando. O X da questão foi quando surgiu a questão de privacidade e as leis. Aí a lei te obriga, né, a seguir. E aí eu fui estudar, porque até então eu participava dos projetos de infra e tudo, então fazia os desenhos de projeto, eu trabalhava em trazer as marcas para o nosso portfólio, então gestão às vezes é um recurso de segurança, então analisava os fornecedores, todas as parcerias e desenhava os projetos que a equipe entrega, né, até hoje. A gente tem um outro sócio que ele é especializado só em infra, de nuvem, enfim, ele é excelente. E aí eu sempre trabalhei nessa área mais focada em projeto, olhando para o cliente, para a necessidade do cliente. Quando falou em privacidade, eu falei, tá todo mundo no cesto, né? Porque todo mundo usa dados de pessoas na operação. Você não vende, eu não vendo para o B2B, não, eu não vendo para o B2C, mas você tem funcionário, então você tem dados pessoais. E aí eu me especializei nisso. Então, fui me especializar em privacidade, acabei entrando aí na área de segurança, fui estudar ISO 27000 e protocolo, e COBIT, enfim, aí entrei na questão vai um universo aí aí, né? foi puxando o outro, foi puxando o outro, até que a gente chegou a desenvolver o nosso framework. E por que a gente fez isso? Porque nós começamos a entender que as empresas não estavam prontas. E o cliente falava assim para mim, poxa vida, o meu cliente exige que eu tenha a LGPD implantada, me ajuda aqui. E aí, quando a gente começava a olhar, falava, vamos dar um passinho para trás, porque você não está pronto nem para LGPD, a gente precisa começar aqui. Regra de senha, sabe? O pessoal foi para home office, aí não tem uma regra de uso de dispositivo, não tem dupla autenticação, MFA, coisas básicas. Uhum. E aí a gente começou a trabalhar mais com esse foco mesmo. Vamos preparar esse cliente, aí a gente fala de maturidade em segurança e em governança, preparar esse cliente para que ele consiga chegar numa privacidade que seja real. Porque a gente vê a empresa dizendo, eu estou em compliance. Como você fez? O advogado veio aqui, fez um contrato, fez um termo de privacidade, uma política e está tudo certo. Eu falei, mas não olhou para o TI, né? Não olhou para o processo. Como, né? Não tem como. É muito do processo. Isso acabou agora, quando veio a IA, só aumentou o risco. Então, é necessário que se olhe no detalhe. Então, chegamos nessa questão de compliance olhando para o cliente. A gente está sempre olhando ali para o dia a dia do cliente, porque o cliente entra na nossa carteira e fica anos e anos. Então, a gente consegue entender o processo dele no detalhe e ir criando soluções ali junto com ele para aquele caminho, né? E aí, quando a gente olha e fala, poxa vida, não é assim, né, que funciona. Vamos migrar os dados para a nuvem. Fala, olha, querido cliente, quando você demitir o seu colaborador, você precisa me avisar para que eu bloqueie o acesso dele. Mínimo. São algumas regras básicas que as empresas médias e pequenas não tinham. E aí a gente acaba meio que cobrando, né, e colocando algumas regras de compliance, Isso é interessante, porque muita da nossa audiência aqui são pequenos empreendedores, médio empreendedores, não só o pessoal de marketing também que escuta a gente, que tem esse compliance necessário de gestão de dados, que nunca passou pela cabeça, às vezes,
de como ele está fazendo os processos de TI dele. Ele terceiriza, às vezes, né, o backup dele para um fornecedor. A parte técnica dos computadores ele terceiriza para outro. É tudo solto. São as peças soltas, que você vê muito de todos os tipos de empresas quando elas estão pequenas. E aí, quando ele vai pensar, como que você começa a organizar a casa? Eu acho que essa é a dúvida que todo mundo começou a falar. Tá, beleza, agora entendi que é um problema. Mas como que eu começo a organizar isso? Você falou de um ponto importante, o marketing. Ninguém considera o marketing TI. E assim, uma outra frase que eu digo é que toda empresa é uma empresa de TI. Então, assim, você não tem um negócio hoje sem trazer tecnologia para dentro. Então, você é uma empresa de TI. E um dos itens que a gente aborda no processo é o marketing. Então, esses dias a gente perguntou para o cliente, quais redes sociais você usa? Sua empresa tem. Eu tenho Facebook, eu tenho Instagram, eu tenho LinkedIn. Tá, qual é o e-mail cadastrado em cada uma delas? Qual é o e-mail matriz? É o seu domínio ou é o da agência? Né? O seu site está registrado no seu nome? Está registrado no nome da agência? E às vezes até a marca está no e-mail errado registrada. Exatamente. E se a agência fecha, e se você troca a agência? Aí você tem um risco de exposição de marca, porque muito terceiro que está ali, às vezes ele pode simplesmente romper o contrato, mas ele pode ter um funcionário que quer prejudicar, e ele vai lá e fala alguma coisa que vai expor a sua marca. Então, tecnologia, a gente precisa entender que ela deixou de ser uma área do negócio, que ela deixou de ser só suporte há muito tempo, e tem muita gente tratando ainda dessa forma. Está no marketing, por exemplo. Total. Então, você precisa documentar e dá uma olhada lá no seu Instagram. Qual é o e-mail que está registrado para o login? Se você dispensar o teu estagiário do marketing ou agência, você recupera essa senha? Você troca essa senha facilmente? É raro, mas acontece muito. Acontece todo dia. Então, todo dia. É uma coisa simples, né? Você fala, cara, uma coisa simples, mas qual que é o e-mail cadastrado? Isso é complexo, cara. Registro, às vezes fez o site, faz tanto tempo que você nem lembra qual que foi o e-mail. A gente olha, registro do site. Quem é o fulano? Não sei, trabalhou aqui. Então, você sabia que o site está no nome dele. Agora, precisa encontrar o fulano para a gente trocar isso, porque o site é seu, o CNPJ. E aí a gente vai atrás dessa informação. Então, o relatório, ele levanta, entendeu? A caixa preta. Complexo. A gente começa lá no site e vai até a base de dados principal dele. Enfim, faz essa jornada inteira. E hoje é muito comum você ver diversas soluções que já estão na nuvem. Por exemplo, o cara que usa um micro para médio, que às vezes ele usa o Contabilizei ou Conta Azul, que deixa toda a operação financeira dele já na nuvem. Sim. Só que ele não prepara os dados, nem tudo. Nesse caminho, você acha que tem alguns riscos? Como que funciona assim? Quando esse cara que está implementando já tem umas coisas na nuvem, outras não. Como que você lida com esse tipo de situação? Eu acho que a nuvem, ela democratizou muito, assim, ela ajudou muito. Porque se a gente olhar para o passado, investir em servidor, em equipamento, aí redundava em investir em mão de obra para manutenção. Sim. Então, tornou muito mais prático. E aí eu acho que a praticidade deixa as pessoas mais confortáveis e menos preocupadas. Claro, a gente vai Contabilizei, Conta Azul e uma série de sistemas que são extremamente sérios, né? Eles são hospedados, obedecem lá aos recursos de segurança, tem as regras de compliance. Mas quando o cliente vai para a nuvem, ele precisa entender que a segurança não é só do fornecedor. É uma segurança que ela é partilhada. O fornecedor, ele vai me garantir. E aí é importante que se leia os contratos. Ele vai garantir a hospedagem, a disponibilidade, o backup, as atualizações, né, na maioria das vezes, e todos os compliance de segurança. Então, é importante entrar na parte de segurança e verificar quais são as regras que ele atende. Ele atende a BIMA, ele atende a ISO, ele atende SOC, né? São regras de segurança mesmo de mercado. O que é SOC? As outras eu conheço, mas SOC é qual? É uma regra de segurança também mais para o mercado europeu. Entendi. Né? Tem algumas que são específicas para banco. Sim, a BIMA é banco, né? Então, e aí, enfim, a depender do seu mercado, tem NIST, que é de um outro fornecedor, né? Tem os frameworks da ISO, tem os frameworks da ISACA, né? Que são como é que eu vou dizer? São os órgãos que regulamentam, né? E aí preparam esses profissionais. Então, você vai encontrar vários. O ISO é o que é mais comum mesmo.
Então, é importante que você entre, só que ele na verdade, eu acho que é para data center em específico, Entendi. tá? Então, é interessante olhar. Então, verifique se ele atende às principais frameworks, verifique se ele tem uma política de privacidade bem escrita para você entender o que ele vai fazer com seus dados, identifique onde ele hospeda os dados. Ele hospeda nos Estados Unidos, ele hospeda no Brasil, né? A Lei Geral de Proteção de Dados É diferente de um pro recomenda, outro, né? recomenda que seja feito, se você vai hospedar dados pessoais, recomenda-se que seja no Brasil. Se for fora, esse fornecedor vai ter que atender alguns outros requisitos de transferência internacional. Então, precisa ir lá entender também. Ele vai fazer backup, há quantos dias? E a gente tem um termo, disaster recovery, né? Se, por exemplo, der problema no seu data center, eu, empresa, forneço um site, um sistema que está em nuvem, só que eu estou hospedado num data center. Se esse data center parar de funcionar, em quantas horas, né? Eu tenho um backup dele, aí a gente chama de redundância. Eu tenho uma redundância, em quantas horas eu consigo recuperar o ambiente? Qual é o tempo aí que eu vou ficar fora do ar? Né? Então, eu preciso entender disponibilidade. A nuvem oferece disponibilidade de quase 100%. Mas 99,5%. Tem um meio. O que é esse meio? Né? O quanto ele impacta no meu negócio. Né? Geralmente, as estruturas elas são bem seguras e bem estáveis. Né? A gente usa data center de grande porte, a gente não tem problema de disponibilidade. Legal. Posso dizer assim, se for dos maiores, está tranquilo. Mas precisa ver, do lado da empresa, eu preciso criar senha segura, eu preciso exigir que o meu colaborador troque a senha periodicamente, eu preciso ter equipamentos com antivírus, preciso ter software atualizado nas máquinas, porque se eu tiver um risco aqui e não tiver configurado todas as políticas de segurança, eu posso levar esse risco para a nuvem. Às vezes ele está fazendo um upload para a nuvem com arquivo infectado. Então, eu preciso ter todas essas portas aí bem fechadas. E aí, quando vem um vírus desse vai para a nuvem, ele pega todos os arquivos, um ransomware, ele vai para a nuvem também? Ou se ele cai só no, por exemplo, sequestrar seus dados, ele bloqueia seu acesso na nuvem, só em data center físico? Como que funciona isso? Tem risco dos dois lados? A nuvem, os data centers de grande porte, eles vêm com recursos de segurança. Tá? Quando você contrata um sistema pronto, ele já te entrega aí uma série de recursos, é importante analisar. Sim. Um deles é o firewall de borda, que ele faz é uma cerca, né? A gente fala que é como se fosse uma segurança física mesmo, uma barreira virtual, né? Para evitar que esse malware entre, exatamente. Mas eu preciso orientar o meu colaborador no que ele pode fazer. Se estiver bem configurado, a nuvem pode identificar e barrar. Mas pode ser que não. Se é, por exemplo, alguém que tenha um acesso administrativo, ele pode subir um malware para a nuvem e corromper toda a nuvem. Como é que acontece a questão dos ransomwares? E é um outro item que pega muito em governança. O usuário inativo. A pessoa manda, o colaborador dispensa, né, o colaborador. E o e-mail dele fica lá. E o acesso dele fica lá. Quando um sequestrador, eles são profissionais, eles são bons, quando um sequestrador ele consegue entrar em um ambiente, ele vai analisar, a gente fala que ele faz uma movimentação lateral, ele vai analisar o comportamento daquele ambiente, ele vai analisar quais são os usuários que estão logando e vai identificar quais são os inativos. E ele vai tentar quebrar a senha desse inativo. Então, boa parte dos ataques são usuários inativos que ele identificou, que ninguém estava cuidando, ninguém estava olhando. Ele conseguiu quebrar essa senha, e aí ele entra na base de dados que esse usuário tem acesso, e ele criptografa os dados e sequestra. Isso pode ser local, e se for um usuário nativo da nuvem, pode ser em nuvem. Caramba. Por quê? Porque essa eu nunca tinha ouvido falar, que um inativo era um problema. Caramba. Porque você... E faz total sentido você falando. Ou é um usuário... Porque é um cara que não vai ter dupla verificação em dia, que a senha dele tá ali há muito tempo, porque já tá inativo há muito tempo, ele não recebeu um usuário inativo, ou às vezes um usuário ativo que deixou a senha vazar. Por quê? Porque é um acesso lícito. Né? Quando a gente fala de invasão, ele pode ter força bruta, que ele fica lá tentando invadir. Tem os ataques de DDoS, que são vários robôs tentando entrar no mesmo ambiente para derrubar. O site ficou fora do ar, foi um DDoS. Que eles fazem contra o STF, enfim,
para tirar do ar. Então, entra um monte de robô tentando acessar, aí acaba que pressupõe... Ele ultrapassa a velocidade, a capacidade dele de armazenar log, e aí ele sai do ar, até alguém subir, enfim, identificar. No caso do acesso de usuário, imagine que você perca sua senha, ou você compartilhe sua senha com um terceiro, e essa senha vaza e o hacker usa, ou o hacker usa uma senha de usuário inativo. É um acesso ilícito. O firewall não vai barrar, porque não é um invasor. É um usuário que está ali dentro. E às vezes ele fica ali dentro, por muito tempo. Até ele ver o momento que até ele sequestrar esse cara. Até ele identificar o que é informação relevante, até a gente fala, ele escalona os privilégios, né? Aí eu tenho, um acesso de usuário que ele é só de visualização, eu tenho outro que é do financeiro, e eu tenho outro que é administrador, que tem acesso a tudo. Então, ele escalona esse privilégio até ele ter acesso à maior parte mais sensível, e aí ele criptografa. Mas, Grazi, assim, vamos lá. O cara que é pequeno, ele fala, o cara vai invadir um banco, por que ele vai invadir minha padaria? Por que ele vai invadir meu negócio aqui? Tenho 5 funcionários. Que é mais fácil. Não é? Tipo, o cara fala, pô, mas banco tem 30 times de segurança, cara. Então, mas é mais difícil. Exatamente, né? Tem mais dinheiro, mas é mais difícil. O cara vai no fácil. Então, ele pode sequestrar o dado da sua padaria aí que você tá assistindo a gente. Se você pesquisar na internet, tem tem várias invasões em prefeituras de cidades pequenas. Porque é mais fácil. Porque, às vezes, na cidade pequena, tem uma pessoa cuidando, é um servidor simples, às vezes está dentro da prefeitura, nem sempre está em nuvem. Então, assim, são vários os casos de acesso em prefeituras pequenas. Caramba. Aí, quando invade um sistema público desse, aí atrapalha o serviço de água, de energia, derruba a cidade, as ambulâncias. Derruba a cidade, se assim, o cara quiser. Bagunça o coreto total. Então, assim, por quê? Eu vou entrar na prefeitura pequena e não vou entrar no governo federal? Porque é mais fácil. Então, por que eu vou pegar a padaria ou a fábrica pequena e não vou pegar uma grande? Porque é mais fácil. E o risco é maior. A gente teve uma transportadora grande que sofreu um ataque recente, ficou alguns dias fora do ar. E é uma das maiores. Então, eles já trabalharam 3, 4 dias, se eu não me engano, e colocaram o sistema no ar. E aí ficam, né? A gente acaba ouvindo. Tem gente que acha que eles pagaram o sequestro. Eles dizem que não pagaram, mas, de qualquer modo, o que interessa para o cliente é que subiu. Subiu e voltou ao normal. E aí voltou ao normal. As empresas grandes, elas têm dinheiro para pagar o resgate. E a pequena fecha as portas quando isso acontece. Né? Eu me lembro de um dos primeiros casos que eu vi, sei lá, em 2014, se eu não me engano, de uma indústria de imóveis do sul do país, uma pequena indústria que fazia armário, né, essas coisas, e eles invadiram e eles acessaram a máquina do corte, que era uma máquina alemã, e aí a empresa não podia operar e ela fechou porque o suporte da máquina era só na Alemanha, então ia ter que mandar trazer alguém e eles não tinham dinheiro para fazer. Aí eles não pagaram o resgate e eles não trouxeram. E Fechou a empresa. Fechou, eles fecharam. E provavelmente pode ter sido, não dá nem para saber, mas poderia ser até um concorrente dele fazer o negócio. Poderia ser um concorrente, poderia ser sei lá, um ex-colaborador. Poderia, mas tinha que ser alguém bom para fazer isso. Alguém que entende de tecnologia. Para pegar a máquina, cara. Isso pra gente entender que não é só o seu sistema de ERP ali que tá porque quando você fala de indústria, tem o IoT. Tudo ligado, né? Tá tudo ligado. Então, você tem uma máquina de torno, uma prensa, tá tudo conectado. A gente não fala, cafeteira inteligente. Teve um caso de alguém que invadiu a cafeteira numa loja, e a cafeteira ficou lá maluca e fazendo barulho. Já teve caso de o hacker entrou numa loja de varejo e invadiu todas as TVs e colocou filme pornô para rodar. Essa é então, clássica. Assim, essa é clássica. Pode-se invadir qualquer dispositivo conectado. Então, assim, está conectado, pode ser invadido. E hoje, cada vez estamos mais conectados. 100% conectados. 100%, cara. Não existe ninguém que esteja não conectado hoje. Até um bebê está conectado porque tem uma babá eletrônica que está ali com ele. E falando de vazamento de dados também, né? Acho que não tem ninguém que não tenha algum tipo de dado que foi vazado hoje. Não, tem um mega vazamento. Acho que foi 2018 que teve do Serasa, do governo, enfim.
Vazamos todos, falei, tinha mais dados, tinha mais CPF do que pessoas vivas no Brasil, do que brasileiros realmente. Então, vazou dados de todo mundo aí, de toda a vida. E agora eles criaram uma solução para isso. Né? Você tem o Serasa, que monitora seu CPF e tudo mais. Você não acha que às vezes tem umas coisas propositais? É só pra gente criar uma polêmica. A proteção. Se eu falar para você em termos de LGPD, a única, a GDPR, que é a lei europeia, ela não tem proteção de crédito como uma premissa. A LGPD tem. Tem. Por quê? Porque existe um birô de serviço de proteção de crédito no Brasil e que ganha dinheiro e que vende isso. Então, assim, entrou na lei. No começo, e eu me lembro que eu fazia parte de vários grupos que discutiam, e a grande maioria são advogados, né? Então, nossa, eu aprendo demais com eles. E existiu uma crítica muito grande em relação a isso, porque é um mercado. O mercado de dados, ele já existia. E a LGPD, com a questão da proteção de crédito, meio que regulamentou uma parte desse mercado. Então, é polêmico, é crítico também, né? É que nem falar da Covid, né? Criaram para depois criar a vacina. Tem todas essas teorias da conspiração. É a que teoria da conspiração. Você fala, cara, mas será que alguém consegue realmente pensar lá na frente que eu vou criar um problema que eu já tenho a solução? É pensar muito na falência da humanidade, né? Não, aí eu não, aí eu não concordo, não. Mas na questão do birô de crédito, já existia um mercado de dados, a gente sabe disso, né? Quem nunca, né? Viu uma oferta de mailing, né? E quando a lei entrou, foi um dos problemas para o marketing, né? Lidar com mailing, porque era regulamentado. Aí, esses dias eu vi na Exame uma empresa, eu não vou nem citar o nome, porque eu também nem lembro, uma empresa que criou esses totens de acesso à internet nos aeroportos, e aí você precisa fazer um login para você usar a internet, e ele foi comprado, ele recebeu um aporte financeiro de um fundo, e ele vende dado. E aí ele fala assim, não, porque a nossa oferta de dados públicos são dados públicos, são dados que a gente cadastrou lá, né? Mas quando eu cadastrei, será que eu li Tava valendo ainda. Será que eu li que o meu dado ia ser vendido? Né? Então, assim, a pergunta é quem lê, né? As pessoas não leem. Não leem. E aí os seus dados estão sendo comercializados lá. Então, é um comércio lícito de dados. Né? Então, a gente precisa aprender muito ainda. Muito. E falando de IA, né? O que você vê as aplicações de IA nas empresas hoje? Que tipo de soluções são mais usadas? Hoje, eu falo que a grande sacada da IA é que antes a tecnologia, eu como empresário comprava o recurso e colocava para o funcionário usar. Então, o computador, os softwares, enfim. Era o gestor comprava e entregava, e você usa, e eu crio as regras. Quando surgiu a OpenAI, e eles criaram o ChatGPT, ele pegou a tecnologia e entregou na mão do usuário. Então, assim, todo mundo pode usar. E é de graça. Então, assim... E vou usar. E vou usar, exatamente. Por quê? Todo mundo falando disso, porque eu não vou usar. Né? Claro, e não está errado. Eu acho que não, as pessoas precisam usar porque facilita o trabalho. Onde se usa mais hoje? Em marketing, geração de conteúdo, redação de e-mail. A gente tem ferramentas, a gente estava comentando sobre a ata de reunião, faz a ata de reunião. Usa-se muito para código, desenvolvimento mesmo. O Copilot da Microsoft, é legal. Tem mas o próprio ChatGPT você consegue desenvolver. Eu quero desenvolver uma aplicação X, tudo depende do prompt, né? O comando que você dá. E ele cria códigos, né? Então, o desenvolvedor ele não precisa perder horas e horas para desenvolver um código. Ele pode desenvolver com GPT, ele vai testar, funcionou, ele consegue ir ajustando. Então, um trabalho que demorava muito tempo para ser feito, ele é reduzido. E artigos, você vai escrever um artigo técnico, pode fazer uma pesquisa, né? Você pode fazer um resumo, né? Esses dias eu fiz o evento na Rio Innovation, eu quis analisar um relatório sobre trabalho feminino, as mulheres, né? Na IA, e era um relatório em inglês de 80 páginas. Falei, puxa, mas até eu ler isso aqui, eu joguei e falei assim, me dá os principais insights, né? Os principais resultados dessa pesquisa. E aí eu peguei o que me interessava, li, depois eu fui lá na página e li só o que era referente àquilo,
e conduzir minha apresentação. Então, facilita muito. Você pensar, eu peguei um relatório de 80 páginas em inglês, eu teria que traduzir. Ia levar uma semana, você fez Teria que em traduzir horas. para eu achar os itens. Minutos, não Em foi nem minutos, horas. eu joguei ele em Ah. inglês e falei assim, me traga as principais conclusões dessa pesquisa aí em português. Isso é uma coisa que eu faço também, livro. Às vezes eu pego livros que eu já li e peço para fazer resumo de novo, para relembrar o livro. Né? Tipo, eu estou montando uma pauta, alguma coisa que eu preciso, né, de fazer uma palestra. Livros que eu já li, peço para ele resumir de novo. Aí eu sempre faço prompt. Me dá 15 pontos principais desse livro. 30 pontos principais. Esse capítulo aqui eu não lembro direito. Me fala um pouquinho mais dele. E ele traz. Aí eu me pergunto, cara, eles treinaram todos esses livros? E que direito autoral temos aí? Que é um debate que eles estão tendo. É um debate. O direito autoral é um dos debates, principalmente quando eu uso a voz dos outros. Aí eu tenho direito autoral de uma série de formas, né? Eu tenho o livro, que foi usado para treinar IA. Eu tenho, muitas vezes, a voz, né? Teve a Scarlett Johansson processou, porque usaram a voz dela, sem ela... E essa história foi muito louca, né? Porque eles perguntaram se queria, ela falou que não, e mesmo assim eles fizeram. O problema é seu, né? Você fala, É assim, eu vou então usar... Tá, você queria que eu te processasse? Você que lute. Você gostei da sua voz, vou usar. Você que lute. Foi tipo isso, cara. Falaram, não, quem é você perto do mercado de tecnologia dos Estados Unidos? Então tá bom, toma esse processo. Eles tiraram do ar. Ela comprou a briga, tiveram que tirar do ar. Porque aí eu tô eu tô roubando algo da pessoa, né? É intrínseco ali, não tem como dizer não foi seu, né? Não dá. E aí agora a gente tem a questão das deepfakes, né? É o rosto humano, então... Isso tá no noticiário quase todo domingo no Fantástico, você vê histórias de escolas com alunos usando, com meninas e tal. Como que a gente conseguiria controlar um negócio desse? Porque a tecnologia tá aí para o usuário, né? É muito difícil. Você tem que educar a pessoa da outra ponta a não fazer isso, né? Acho que esse é o X da questão. A inteligência artificial, eu acho que é a primeira grande tecnologia centrada no humano. Ela é human-centered total. Por quê? Eu posso usar do jeito que eu quiser, né? Então, enquanto sociedade, a gente precisa ter o letramento. Quando eu falo de sociedade hoje, muitos brasileiros, boa parte dos brasileiros não sabe o que é um e-mail, que dirá uma inteligência artificial. Então, a gente tem muito trabalho para fazer. Então, precisa orientar, precisa ensinar realmente, principalmente para quem está vindo, o que é, para que serve e para que também não serve. Existe já uma discussão sobre regulamentação, que eu acho super importante, mas não adianta eu só regulamentar e eu não ter leis que punem, né? A gente ainda tem uma legislação tecnológica muito branda, poucas delegacias para fazer boletim, né? A gente teve, um caso recente, uma empresa criou um CNPJ com nome parecido com a minha empresa. Fato isso. E ela começou a emitir boletos. Ela criou lá, vou aproveitar para falar, criou uma empresa chamada M2 Soluções em Nuvem Limitada, que não é a minha empresa. A sua é M2? A minha... Razão social? É M2 Solution Manutenção Informática. Nossa. Criou lá, M2 Soluções em Nuvem. Poderia ser um braço seu. O infeliz começou a jogar, sabe esses boletos? Vou mandar o boleto, se você pagar eu estou no lucro. Sim. Começou a mandar boleto sobre nuvem. E algumas empresas começaram a pagar. Caramba, eu descobri... Mas ele conseguiu acessar os seus clientes também, ou não? Não, ele está fazendo para a base aleatória. Muita gente do Sul, inclusive, que nem é cliente. Não, nossos clientes nenhum foi afetado. Que bom. Mas assim, ele criou esse CNPJ, parecido com o nosso, a razão social parecida com a nossa, começou a mandar boletos para empresas aleatórias. Né? Igual aquele, o seu registro de domínio, que é o mais comum. O registro BR. Não, eles mandavam de registro do Google, o registro do BR e tal, mas é falso. Isso é muito comum. Tem vários, cara. Muita gente usa, né? E aí o registro BR que se defenda. Enfim, e aí ele começou a mandar boleto. Eu descobri porque eu vi a gente estava monitorando o Google, né? As estrelinhas lá, as recomendações, e alguém falou, você me mandou um boleto, aí eu procurei a pessoa, eu achei a pessoa, que era lá de Caxias. Nossa. Entrei em contato, eu mesma entrei em contato. Era uma Autopeças, uma empresa pequena.
E ele falou assim, eles me mandaram um boleto de R$ 1.600. O meu financeiro pagou, porque ele não sabia do que era, e ele mandou de novo no mês seguinte. Quando eu olhei o valor, eu falei, mas não tem essa conta. E aí a menina achou que era algum serviço de nuvem e pagou, e o segundo eu não paguei. Eu falei, mas essa empresa não é a minha. Eu falei para ele, o senhor vai fazer um boletim de ocorrência. Que é fraude. Que isso é uma fraude. Eu também fiz um boletim de ocorrência. Mas que não deu em nada, né? Provavelmente. Ou a dá em gente... alguma coisa. O cara não consegue recuperar nunca mais esse dinheiro dele. Ele pode, ele vai entrar com processo, mas eu acho que dificilmente recupera. Até porque quando uma empresa faz isso, ela usa, nesse caso, o CNPJ está lá, então é possível rastrear. Às vezes ela usa um laranja para esse CNPJ, muitas vezes ela usa alguma conta de Google, e enfim, então sai Google Inc., né, no boleto, e nesse caso é possível chegar em alguém. E aí a gente também está lá cuidando do nosso juridicamente, até porque expõe a marca e a gente não tem nada a ver com isso. Então, fizemos o boletim, sempre que, às vezes, já aconteceu de algumas empresas ligarem, eu recebi um boleto, é de vocês? E aí, não é, e a gente está em orientado os clientes. Às vezes vem pelo nosso canal de WhatsApp, e aí quando eu olhar, e se você entrar no Reclame Aqui, tem várias reclamações dessa empresa. Caramba, eu falei, poxa, e não é a minha, mas a gente tem e aí trabalhado. Você vê da outra ponta, muita empresa que não está mais aceitando boleto por conta disso. Então, mas aí... Você fala, eu tenho um contrato, te faço o depósito em conta. Boleto eu não pago mais. Por que a empresa pagou o boleto de uma solução de nuvem que ela não tinha? Porque ela não tinha governança. Então, assim, se ela sabe quem são os fornecedores, se ela sabe qual é o custo, ela vai pagar exatamente o que ela deve. Ela não vai ficar à mercê de um golpista mandar uma conta para ela que não é dela. Né? Quando chega, por exemplo, no cliente nosso, aí chegou um boleto, aí eles direto manda, recebi esse boleto aqui, é para pagar? Aí a gente dá uma olhada e fala, não, esse paga, esse é da sua conta X. Não, inclusive aqui... já venceu. Não, esse é para pagar. Esse aqui, não, isso é golpe. Nossa. Esse é golpe. Então a gente trabalha próximo nessa orientação. E isso tem ferramenta para identificar ou vai ter que ir no olho humano para identificar? É porque é um boleto. Você vai receber um boleto. A ferramenta para identificar é você saber quem são os seus fornecedores e quanto você paga. Não precisa de porque vai aparecer. Da mesma forma, você abre seu DDA e tem lá a Fundação Fulano te pedindo doação. Tem um boleto lá, né? De uma ONG qualquer. Às vezes isso acontece, a empresa apareceu um DDA e ela vai, o financeiro olhou, falou assim, é nuvem, a gente tem alguma coisa de nuvem, ele paga. Mas precisa ter isso documentado e certinho, né? Você precisa saber quem é o fornecedor e quanto custa. É muito importante você ter documentado tudo que você tem. Não tá errado você ter vários fornecedores. E isso é bom, porque você não centraliza em um só, né? Você não fica refém, né? Como a gente estava falando, refém de um fornecedor só. Mas você precisa ter governança, saber exatamente quem faz o quê, saber como acionar. Você tem o canal de atendimento desse fornecedor? Né? Se eu tiver algum problema, onde que eu ligo? Esse contrato, que SLA que me entrega de serviço, né? Tá atendendo? Tenho algum problema recorrente aqui para tratar? E orientar ao financeiro, é isso aqui que você tem que pagar. Tudo esbarra na governança. É que muitas vezes, principalmente as pequenas empresas, quando ela não tem um departamento de TI, ela terceiriza, ou às vezes o próprio proprietário ele compra os computadores, deixa na mão dos usuários, até dá um problema, ele tem que chamar alguém para resolver. Porque, querendo ou não, o custo de TI é alto. Não é? Como que vocês trabalham para mudar a percepção do cliente? Ele fala, pô, isso aqui é um investimento porque vai gerar receita para você, isso daqui é um custo que você está mitigando um risco lá na frente. Quais são os caminhos para conscientizar esses consumidores? É o risco, né? O risco é a principal arma, né? Se a gente pode dizer isso. E aí, quando a gente fala de risco, eu não estou falando só de risco de invasão, de exposição de dados. Estou falando de um risco de imagem, às vezes no marketing, ou o sistema fica fora do ar e eu acabo me prejudicando com o cliente pode ir para o concorrente. Eu posso ter um risco realmente de vazamento e de exposição. Eu posso ter um risco financeiro de não gerenciar isso adequadamente. Hoje, realmente, existe um gap de profissionais de TI qualificados no mercado. Isso, assim, já vem se acumulando no decorrer dos anos. Contar com terceiro é importante, porque reduz o custo. Então, se você terceiriza uma área de TI de suporte,
né? E a gente fala muito de suporte. Se você terceiriza o suporte com uma empresa, você vai pagar menos do que você ter um funcionário. Se você tem um funcionário, você precisa que esse funcionário se atualize. Isso custa. Ele vai custar atualizado e você, para atualizá-lo, tem que investir. Então, se você tem um terceiro, você já conta ali com um time, pressupõe que você conta com um time ali que está sempre atualizado para te atender. Isso vai reduzir o custo nominal. Obviamente, você não vai ter 13º, fundo de garantia, os benefícios e Todas nada. as CLT E tem um time ali para te atender. Então, ok, resolvemos o primeiro problema de o dono da empresa não ficar fazendo suporte para a máquina dele. Com solução em nuvem hoje, a dependência de suporte ela é cada vez menor. Porque você tem uma nuvem que te entrega uma parte, aí a gente volta para a governança. Aí você precisa ter os processos definidos e os funcionários maduros. Aí investir em capacitação do colaborador. No sentido de, você tem que usar uma senha mais forte, como é que eu identifico um boleto falso, onde é que estão documentados todos os processos e os fornecedores de TI. E aí você, ao invés de você trazer uma TI técnica, nesse caso, você traz o que a gente chama da estratégica, né? Uma TI estratégica, que ela olha para o negócio. Então, documentar, abrir a caixa preta, documentar tudo, para que esse gestor ou esse dono mesmo de pequena saiba como agir quando precisar. Então, uma vez que esteja tudo organizado, a dependência de suporte dele é mínima, né? Só quando tiver algum problema, e aí ele pode contar. A gente tem modelos lá de clientes, por exemplo, que chamam um avulso quando precisa. A cada 2 meses, 3 meses, aí ele chama, e aí a gente faz, né, uma revisão geral, mais para manter. Mas aí ele precisa ter o processo bem documentado, para ele não ficar à deriva, toda, né? Para entender o que está acontecendo na operação dele ali. Uma das coisas complexas que tem hoje, principalmente na nossa, falar da nossa dor aqui, que é backup. Né? Backup, quando a gente está falando de vídeos, a gente está falando de vídeos em 4K, Uau. pensa em material. É. O nosso backup tem mais de 180 terabytes na nuvem. Porque antigamente a gente fazia em LTO, né? Antigo LTO. Tem gente que ainda faz, mas nesse volume de material é humanamente impossível colocar em LTO, que você ia ter tipo um armazém gigante para ter essas LTOs todas em dia ali e tudo mais. Tem gente que ainda consegue manter os dois tipos, essa redundância, ou vai para 2 redundâncias em nuvem? Como que você vê essas soluções? Porque chega um momento que é tanto arquivo, é tão pesado, que o negócio fica astronomicamente caro e não é uma boa solução e viabiliza o negócio. É uma das primeiras perguntas que eu falo para o cliente quando ele vai para a nuvem, o que você vai levar? E, eu vou levar tal coisa. Precisa tudo? Então, quando a gente fala de vídeo, tem a questão dos versionamentos. Sim. Será que aquele projeto que você já entregou há 5 anos atrás, você precisa de todas as versões? Então, e aí, é você olhar estrategicamente para o negócio. Por quê? Armazenar custa caro, né? Você sabe disso melhor do que eu. Então, será que você precisa? Será que o pessoal da pós está ouvindo aqui? Chama todo mundo da pós para ouvir esse papo é para vocês. Mas vamos lá, continua. Armazenar custa caro. Então, vamos olhar estrategicamente. Eu estou num projeto de vídeo, eu tenho uma revisão 1, revisão 2, revisão 3. Dependendo do cliente, vai até a 32, 33. E aí, tá. Depois que eu entreguei o projeto, eu preciso armazenar todas ou eu posso, de repente, compartilhar esse armazenamento com o meu cliente? Eu posso entregar o projeto e falar assim, olha, cliente, aqui, agora você armazena. Ou você cobra, né? Ou você cobra para deixar armazenado. É uma opção. Quando a gente vai migrar, por exemplo, o sistema ou servidor de arquivos, tem muito arquivo duplicado. Tem muita coisa ali que é arquivo morto. Precisa levar? Aí a gente fala, é o emagrecimento, né? Então, a gente faz esse emagrecimento da base antes de subir para que ele consiga pagar. Um tema que tem sido falado muito hoje é FinOps, que é a gestão financeira da nuvem. Porque todo mundo foi para a nuvem, agora o custo subiu demais. Está nas alturas. Então, a gente tem feito muito trabalho de, está na hora de renovar meu contrato de nuvem. Então, vamos dar uma olhada. Aí a gente entra, verifica a configuração do ambiente, se está realmente achado do shape, né, da máquina,
se a configuração está adequada para o que ele usa, se o que ele usa realmente é necessário tudo, se tem muito lixo, às vezes tem arquivo de atualização que ficou ali, né? Tem arquivo morto, tem uma série de coisas. Então, a gente vai trabalhando com o cliente essa gestão. Clientes mais antigos que estão em nuvem, a gente trabalha, eu preciso armazenar esses documentos por X anos, governança. Preciso armazenar por 5 anos. Então, toda vez que virou o ano, eu vou pegar aquele 6º ano e vou limpar. Eu posso criar uma regra para isso, automática. Então, eu vou gerenciar essa empresa... Para não depender de você lembrar disso. Para ter um ciclo saudável de uso dessa nuvem. Então, voltando aos backups, sim, tem gente que faz dentro de casa, e aí existem storages, né? Você não precisa fazer só na LTO. Tem storages com discos grandes, parrudos, não são equipamentos baratos, nominal, mas assim, entregam, e aí tudo depende. Qual que é o risco? É mais caro manter ou é mais caro... subir para nuvem, deletar? Então, assim, se eu perder, a pergunta que fica se eu perder essa informação, qual é o prejuízo para mim? O quão sensível é? Qual é o meu apetite de risco em relação a isso? É tão sensível que, dependendo do projeto, a gente faz seguro. Então, assim, caso queime o HD, caso não sei o quê, tem esse tipo de seguro também. O meu risco é muito grande, então vou investir numa storage local, eu tenho faço esses backups locais e subo para a nuvem. Posso subir tudo para a nuvem, posso subir para a nuvem só o que for realmente necessário. Eu terminei de entregar, eu já subo. Até porque eu tenho a questão de transferência, né? Preciso pensar nisso. E lá na nuvem, o que realmente eu vou manter? E aí, criar um catálogo. Então, vamos fazer um catálogo, igual a gente faz no servidor de arquivos lá, né? Vamos fazer um catálogo. Isso eu posso ter, isso eu preciso ter. Em nuvem, a gente fala hoje muito da multi-cloud, que é você ter redundância em outra... Redundância mesmo em outro ambiente. Então, se eu uso uma nuvem Oracle, eu posso ter uma redundância em AWS. Quando aconteceu um incidente... Aí que a conta fica a cara real. Exatamente, mas... Porque uns 3 teras já na Amazon já é uma paulada. Aí a gente está falando, mas tem modelos. Né? Depende muito que você acabou de falar, né? O quanto está disponível para você modelos, tirar... porque quando você eu falo... Vai usar aquilo todo dia? Isso, quando eu falo de ambiente de produção... que são os vídeos, o conteúdo, o RP que eu uso todo dia, ele vai custar mais caro. Mas eu tenho outras formas tem os blocos, né? Que eu posso só armazenar arquivo e definir que eu vou acessar uma vez por mês, 2 vezes por ano. Esse armazenamento custa menos. Então, tudo depende da estratégia de nuvem que você adota. E quando eu falo de vídeo, obviamente, vai ser mais caro do que um sistema, né, do que um RP. Sei bem. Mas você precisa ter uma estratégia. Sim. Tanto para o local, e aí para esse catálogo, né, esse catálogo todo, e muitas vezes compartilhar com o próprio cliente. Aí é uma dica assim, que eu dou, talvez compartilhar com o cliente seja uma boa estratégia. Cara, e essa é uma dor assim, de produtoras, de agências, com quem trabalha com conteúdo, é uma dor latente. Porque quanto mais aumenta a tecnologia com a qualidade das imagens, mais elas ficam pesadas e mais complexo fica a operação. A gente pegar um filme de 30 segundos, por exemplo, você vai gastar 1 terabyte de produção. E agora com as ferramentas de IA, os arquivos são pesadíssimos. Pesados. Pega um arquivo de Sora, é gigante. Super gigante. E agora pensando em IA, para organizar a casa que está bagunçada, a IA ajudaria nesse backup, por exemplo? Tipo, me ajuda a organizar o que está bagunçado aqui. Ou você acha que aí realmente abrir a boca do esgoto ali e piorar a situação? Para fazer catálogo de backup, eu não diria. Eu acho que ela tem outras funções. Eu acho que por quê? Porque aí entra o humano, é você saber o que você precisa organizar. O que você precisa. É você olhar, quando eu falo de catálogo, eu acho que usar a questão de data é muito importante. Né? Eu falo muito para os meus clientes, vamos separar o que é cliente ativo do que é cliente inativo? Vamos definir o inativo, quanto tempo você precisa armazenar. Esse armazenamento está no seu contrato? Né? Porque às vezes você se apega ao projeto, eu já vi cliente falar assim, o meu contrato diz que é 5 anos, mas eu queria guardar por mais, porque pode acontecer. Tá, mas você vai pagar. Aí o risco é seu. Então, define o contrato, né? E o catálogo, acho que aí é você que tem que fazer. Não será uma IA, porque na vida prática, a IA não sabe o que está acontecendo.
Sei, né? sei bem, porque a gente falou com uma startup, chama Yapoli, acho que é até legal para você conhecer e fazer essa Uhum. triangulação, que é do amigo meu, Adalberto, tá ouvindo aí, Adalberto? Falando de você, fazendo merchan de novo, hein? Que é uma DAM, né, que é a Digital Asset Management, que ajuda a catalogar com inteligência artificial. Então, por exemplo, eu tenho bagunçado um monte de fotos, ele vai Ah, tá. pegar, a IA vai reconhecer e vai separar por grupos, né? Então, por exemplo, eu tenho fotos de comida, Sim. separar todas as fotos de comida e dali eu falar, todas que são panetone é de tal cliente, todas que são chocolate é de outro cliente, todas que forem de alguma coisa são de um cliente. Aí depois você faz um outro filtro. E faz esse filtro e passa. Começa a organizar a casa. Ajuda. Ajuda, né? Então eles estão fazendo isso até para alguns clientes grandes, né? O Hum. Flamengo está fazendo isso, tem os outros clientes Porto Belo. Então, eu achei, pô, legal, Ajuda, mas você vai ter que ajuda, mas você refinar. precisa, mesmo assim, precisa ter Você vai governança ter que. antes, que é uma coisa que eu discuti com ele também. Falei, cara, é muito importante e o pequeno empresário, ele não tem noção, né, do que ele tem de problema ali, porque ele está tão Não. enfurnado na gestão, em fazer a empresa crescer, que ele precisa terceirizar isso. É interessante você Sim. trazer, que vocês fazem isso, né, essa parte de consultoria, porque a gente precisa desse apoio, né? Falando de empreendedorismo, assim, eu falo, cara, a gente precisa desses apoios, entender quem são essas pessoas, porque às vezes a gente não tem nem acesso ao que é. A gente só tem um É, problema, não sabe como que vai é resolver. verdade. E Tipo, quando a gente fala de governança focada na área de TI, eu digo que a gente está trabalhando no evangelização do mercado. Porque todo mundo está falando de governança, mas não está tão focado nisso. E sim, as áreas de suporte hoje, seja ela interna, seja ela terceirizada, elas estão muito sobrecarregadas. Então, elas não vão conseguir olhar para isso. Então, é necessário separar a TI em alguns grupos. Eles têm uma área de suporte que lida com o meu problema do dia a dia, que faz a coisa acontecer, né? E eu tenho que ter uma estratégia. E aí, quando eu falo de estratégia, eu falo, puxa, mas você vai trazer um CTO custa caro, não é para todo mundo, né? E a gente também não tem CTO sobrando no mercado, ao contrário, né? Existe tem faltando, né? tá faltando. Então, você saber que tem uma consultoria que consegue me entregar uma solução parecida com o CTO para uma atuação pontual, porque uma média empresa não precisa de um CTO full time, ele não vai ter trabalho o tempo inteiro, né? Mas aí a gente consegue entrar pontualmente, abrir a caixa preta dele, documentar o processo, fazer estratégia, e ele vai saber em qual ponto ele está. Então, eu consigo dizer, hoje, vamos organizar o seu backup. Daqui 6 meses, com isso organizado, você vai estar nesse momento. E daqui 1 ano, aí você pode, de repente, né, trazer uma solução, uma inovação. Por quê? Porque a tecnologia, quando você inova, você consegue trazer diferencial para o teu negócio e você consegue até ter uma liderança de mercado. Então, se você está no seu mercado aí do podcast, por exemplo, dos vídeos, da agência de marketing digital, e você usou tecnologia, aí você foi o primeiro que começou a usar o vídeo com IA, em diferentes idiomas, você acaba conduzindo o seu mercado. Você faz o seu Virar mercado, liderança no você vira mercado. a liderança no mercado, você conduz, você vira o benchmark. Todo mundo vai querer te copiar, mas você chegou primeiro. Então, além de te posicionar estrategicamente, a tecnologia ela pode te fazer te colocar muito à frente. Então, é essencial usar. E a IA vai chegar, melhor, ela já existe em todos os Já. negócios, mesmo que os gestores não a gerenciem. A melhor forma de fazer isso é olhar, dar um passinho para trás, vamos organizar e usar da melhor forma. Então, traz benefício. Sensacional. Graziele, obrigado, viu, pela sua presença. Chegando no final aqui, você deixar uma mensagem para quem está começando a pensar em governança. Que mensagem você deixaria? De falar, cara, vai com calma. Ou, bicho, faz logo. Não, se você está pensando em governança, eu vou dizer para você parabéns. Parabéns, porque tecnologia são muitos recursos, são muitas opções. Se a gente pensar que a IA ela está na mão do colaborador e não está sendo gerenciada, e os seus dados podem estar sendo usados para treinar esse IA, logo vai ensinar para outras pessoas, né, que também estão aprendendo com ela, o risco é muito alto. Então, a gente precisa trabalhar no que o negócio pode, nos riscos que o negócio tem, como ele pode usar a tecnologia da melhor forma, até para ele definir qual IA eu vou homologar dentro do meu ambiente, o que eu não homologo eu bloqueio, e uma vez que eu homologuei, como eu vou usar, o que pode, o que não pode. Aí a gente entra em documentação mesmo, porque eu não consigo bloquear absolutamente tudo.
Mas eu preciso ter pessoas conscientes e responsáveis. Então, o uso da IA com consciência, com responsabilidade, com governança, ela tende aí a melhorar muito o resultado das empresas e é o futuro. O profissional do futuro, ele precisa saber usar a IA adequadamente e uma empresa do futuro vai precisar desses profissionais. Então, é melhor que ela crie regra. Você está pensando em governança, comece aí dos primeiros de todos os itens, vamos começar a documentar essa tecnologia, porque a IA é só o fim dessa jornada até agora, né? Daqui a pouco eles inventam mais uma etapa. Então, a gente precisa estar em constante evolução. Sensacional. Obrigado pela sua presença aqui, Graziele. Obrigada. Foi bom demais. Gente, você que gostou desse episódio, deixa seu like, seu comentário, compartilha com seus amigos. Você que não ficou com medo de como você está gerenciando os seus dados, assista de novo esse episódio, porque eu estou apavorado. Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Esse foi mais um ConturbiCast. A gente conversou sobre segurança digital com a Graziele Viana, que é CEO da M2 Cloud. Bora ver as 3 lições que ela ensinou pra gente? Número 1. Pare de tratar o TI como suporte. A maioria das companhias precisa parar de ver o TI como departamento de apoio e colocar o setor estrategicamente em todas as jornadas tecnológicas dos colaboradores, parceiros e clientes. Afinal, tudo hoje em dia é digital. E no marketing, o TI é indispensável para diminuir custos e proteger as contas onde se encontram dados sensíveis que afetam a reputação de qualquer negócio. Vide a LGPD em voga hoje em dia. Número 2. Pode parecer chato, mas está na hora de investir na governança de TI. Por incrível que pareça, o mercado ainda não se ligou totalmente disso. Já passou da hora de expandir a governança em TI no meio corporativo, porque isso evita diversas fraudes, invasões de hackers e até o sequestro de dados que causam enormes prejuízos. Para começar, uma das coisas mais importantes da governança de TI é controlar o status de todas as contas, licenças, certificados e permissões dos sistemas. Então não dá para negar, esse é um investimento que oferece proteção e evita grandes problemas. Número 3. Já ouviu falar em FinOps? Esse é um framework operacional que combina a gestão financeira e a engenharia de nuvem na mesma estrutura digital, para que as empresas tomem decisões rápidas a partir de dados atuais. Em outras palavras, as FinOps reforçam a segurança digital dos processos internos e proporcionam um desempenho mais confiável no controle de gastos do negócio como um todo. Em outras palavras, as FinOps reforçam a segurança digital dos processos internos e proporcionam um desempenho mais confiável no controle de gastos do negócio como um todo.